Boa noite, igreja. Você que está em casa aí, espero que você não esteja enroladinha com cobertor assim nas pernas, sentada no sofá, né? Porque aí você não vai estar fazendo o seu culto, vai estar assistindo o culto. E nós precisamos cultuar o nosso Deus, amém? Vamos estar aí abrindo a palavra de Deus no Salmo 46. Vou começar já molhando a garganta. Poxa. Já abri. Amém? Então vamos lá. Hoje, sendo o dia dos pais terreno, nós também queremos honrar e louvar o nosso Pai Celeste, né? Celestial. E esse salmo tem tudo a ver assim com o cuidado de um pai, mas também de filhos correspondendo a esse cuidado, né? Diz assim o Salmo 46, a partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumeiem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, abençoa, Jesus, essas vidas. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus, nosso refúgio. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, graças te damos por ser o nosso Pai, por ser o nosso Deus, por ser o nosso refúgio, fortaleza, bem presente em todos os momentos da nossa vida. Paizinho querido, nesse momento eu quero rogar a Ti, Senhor, que o Teu bom Espírito venha arar a terra do nosso coração e que possa, ó Deus, a Tua semente, que é a palavra, cair dentro dela, dessa terra e germinar, crescer, florescer e frutificar. Senhor querido, em nome de Jesus, que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha nos atrapalhar, porque queremos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? O título da nossa mensagem é Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Como ter paz quando tudo está desabando ao nosso redor e temos que prosseguir com o alvo que o Senhor estabeleceu para nós? Como ter essa paz, né? Como ter paz em meio à guerra? Como não temer os de repentes da vida, meus irmãos? Quando vem aquelas situações que não estamos esperando. Amados, a paz, ela não é a ausência de guerra, não, e nem de adversidades. A paz
é você manter uma tranquilidade em meio às aflições, em meio aos medos, as coisas que vêm não de bom sobre você. Então nós precisamos ter essa paz que vem do Senhor, sobrenatural. Amém, queridos? E aí nós voltamos aqui, porque dentro do nosso texto, ele nos estimula a termos essa paz. Nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui uma situação onde o salmista transmite um ambiente de guerra, um ambiente intranquilo, vamos assim dizer. O salmista declara nesse momento, então, a sua total confiança no Senhor. Nós precisamos, nesse momento de turbulência na nossa vida, ou seja, da falta de paz, nós precisamos declarar a nossa confiança no Senhor. Fazer do Senhor o nosso refúgio. Devemos fazer do Senhor a nossa fortaleza. Ele é o nosso Pai protetor, esse Deus tremendo que cuida de nós. E é em meio a esse clima caótico que ele declara no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições, nas angústias, nas tribulações. O que vem a ser um refúgio? A gente já tem ideia, né, do que seja um refúgio, que é um lugar de segurança, um lugar onde você vai ali melhor se esconder. Alguém já pegou de repente uma chuva forte na rua e aí você fica procurando um lugar para você fugir daquela chuva e se abrigar, né? Então refúgio é um abrigo, de uma certa forma, para te ajudar naquele momento que você está passando por uma situação. E a fortaleza vem ser uma coisa forte, firme, para te proteger. Hoje não existe mais essas fortalezas, mas antigamente os castelos tinham momentos, tinham seus lugares de fortaleza, onde tinham às vezes, eles queriam colocar uma pessoa ali presa e ela não ter contato com mais nada, porque ela estava num castelo forte, vamos assim dizer, né? Num lugar de total segurança, onde ninguém, a gente pode dizer segurança máxima, onde ninguém poderia entrar. E aí é no meio disso tudo, que o salmista, ele declara: Deus é o nosso refúgio. Isso também revela que nós temos da parte de Deus esse refúgio. Não importa, queridos, o problema que estejamos enfrentando. Nos faz entender no Salmo que eles estavam em guerra, num processo muito, vamos dizer assim, apavorante, né? E eles começaram a clamar o Senhor. E nós podemos ver então, por quê? Se o nosso Deus é o nosso refúgio, se tudo isso acontece, por que temos medo? Por que será? Primeiramente, nós ficamos assustados, né? Com o problema e achamos que ele vai nos matar. Mas o segundo, nós temos que entender que quando temos os nossos problemas, nós temos que levar a quem? A Deus em oração. O grande eu sou é a solução do meu e dos seus problemas. Amém, queridos? Você está entendendo, né? O grande eu sou o que te cura, eu sou o que te liberta, eu sou o que caminha com você, eu sou o que te sustento, eu sou o que estendo a mão para te socorrer. O grande eu sou. Então, nós precisamos entender isso, para que não venhamos a ficar tão desesperados, amados. A gente lembra do Salmo 121, quando diz lá o versículo 1, vocês se lembram?
Elevo os meus olhos para os montes. E de onde? O socorro. Olha a palavra socorro aí, o auxílio, né? A gente vê muito isso nos salmos, os salmistas falando, eles passavam por muitas aflições, como nós também passamos. Então nós vemos aqui, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então esse salmo, esse versículo, tanto o 121, como o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, nos diz que nós estamos buscando socorro na pessoa certa, na única pessoa que pode nos socorrer. Nós não estamos buscando socorro em qualquer situação, não, mas no Deus que está assentado no alto e sublime trono, no Santo dos Santos, no Rei dos Reis. É nele que nós temos que buscar o nosso socorro. E diante do que nós lemos aqui no versículo 2 e 3, que fala assim: portanto, olha o que o salmista diz: se ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na tribulação, portanto, aí ele conclui aqui, não temeremos. E aí ele descreve um quadro aqui aterrorizante. Ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que haja um maremoto, que haja uma catástrofe no mar, vamos assim dizer, a ordem é: não tema. Ei, Vera, não tema. Não temas, porque o Senhor é o teu refúgio. Amém, querido? Isso nos faz lembrar, queridos, de duas situações. Do rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado jovem, com 25 anos, e ele fez tudo, estava arrumando a casa, arrumando toda a nação, e estava bem, as coisas estavam acontecendo, mas o inimigo se levantou. O rei Senaqueribe se levantou contra ele e começou a ameaçá-lo. Isso está lá em 2 Crônicas, acho que 32 ou 31. Aí ele fala que ele começou a ser insultado, e Senaqueribe não insultava só o rei, insultava o Deus, porque ele achava que ele era o Todo-Poderoso. Os pais, o pai dele e os outros, tinham vencido as nações ao redor e tinham medo dele. Então ele estava ali com uma multidão de exército. Ezequias estava começando o seu reinado e ele não tinha exército, porque o pai dele, como diz a palavra, fez o que era mal perante o Senhor. E aí naquele momento, o que aconteceu? O medo, claro, veio, mas ele se lembrou de algo muito importante, que foi o que eu falei aqui, o segundo ponto, que nós temos que buscar a Deus em oração. Ele chamou o profeta Isaías: vem cá, vem me ajudar, vamos orar. E eles começaram a orar. E Senaqueribe estava lá, afrontando e falando mal de Deus e falando mal dele. E aí naquele momento que eles começaram a orar, o Senhor, olha que coisa tremenda, gente. Era uma média de, eu acho que 185 mil soldados. Era muitos soldados. E ele não tinha ninguém. Foi afrontado. Mas o Senhor, vamos ver aqui, esse versículo eu faço questão de ler com vocês, porque era 2 Crônicas, vamos ler aqui, 32, versículo 21, aí diz assim, ó. Depois de tudo que eles afrontaram, diz: então o Senhor enviou um anjo
que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, no arraial do rei da Assíria. E este, quer dizer, Senaqueribe, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo entrado na casa do seu Deus, os próprios filhos o mataram à espada. Presta atenção, o Senhor mandou um único anjo. Lá no Salmo 91, diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te proteger. Isso é tremendo, queridos. Veja se não é um pai protetor, um pai que te guarda, um pai que cuida de você. E o salmista, aqui não diz exatamente quem era, mas ele estava seguro, porque ele conhecia isso, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele não conhecia só de ouvir falar, pela sua atitude aqui, nós vemos, quando ele declara que Deus é o meu refúgio e fortaleza nos momentos de tribulação. Foi o que o Senhor foi nesse momento aqui para Ezequias. E olha, não foi só com Ezequias que isso aconteceu, não. Com o rei Josafá. Com o rei Josafá também. Rei Josafá estava apavorado quando chegaram para ele e disseram: tem duas nações aí querendo realmente nos destruir. E era muita gente, muita. Josafá teve medo e reuniu toda a congregação naquele momento. Ele podia estar nessa situação aqui, que o mar se revoltou, os montes se lançavam no mar, as águas espumejavam, enfim. E ele então reuniu todo Israel e começaram a clamar a Deus. E o Espírito de Deus veio no arraial e disse para eles: não temas. Olha a ordem, lá no Salmo 46, não temas. E isso não tem uma ordem aqui cronológica, né? Mas eu acredito que essa parte aqui de Josafá aconteceu muito antes, de repente, do Salmo 46, desse momento, ou foi paralelo, não sei. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a ordem. Não temas, o Senhor disse para Josafá: não temas, porque esta guerra não é sua, esta guerra é minha. Ei, a minha e a sua guerra não é minha nem é sua, é do Senhor, porque Ele está conosco. Olha o que diz, que o Senhor, olha que Ele está bem presente. Esse bem aí a gente pode entender como se estivesse juntinho, ali lado a lado, caminhando. Ele é o meu socorro, Ele é o seu socorro. Eu louvo a Deus por isso, porque o nosso Deus cuida de nós. Oh, queridos, nós precisamos cada dia mais confiar nesse Deus tremendo. Cada dia mais nós precisamos aprender a descansar. Não importa que nós estejamos de repente como essa situação aqui do salmista. Tudo estava indo de mal a pior. Mas ele se levantou e deu uma ordem: não temeremos, ainda que aconteça o que acontecer. E aí nós trazemos para o nosso dia: não temeremos, ainda que nos falte o alimento, ainda que de repente nos falte a veste, ainda que a nossa saúde não esteja 100%, ou que nos falte um trabalho, seja lá o que for, não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Deus de Israel, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Recentemente eu falei aqui com vocês do diagnóstico que eu recebi. Claro que na hora eu fiquei meio que como esse salmista aqui. Parecia que tudo estava desabando, o mundo estava abrindo um buraco para eu cair dentro. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que quando a gente se lança diante do Senhor, na hora é natural, queridos, a gente ter medo, é normal, porque somos humanos.
Não é porque você não está tendo fé, é que aquilo te abala naquele momento. Mas aí a gente se levanta e busca o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí as coisas começam a mudar. E você começa a se posicionar diante de Deus. Começa a fazer as suas escolhas. Haja o que houver, Senhor, eu estou contigo. A gente fala isso, né? Mas vamos ter cuidado, porque quando vem as coisas, aí tem muitos que dizem: Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que o Senhor sua mão está tão pesada, Senhor? Será que o Senhor engordou? Né? Não é assim. É que as coisas vêm, querido. Lembra que Jesus falando para os seus discípulos, e nós continuamos, né, esse trabalho como discípulos do Senhor, e ele disse: no mundo passareis por aflições. Vamos passar. Não tem como você fugir dessa regra, vamos assim dizer. Vamos passar. Mas ele diz uma coisa tremenda: quando tudo isso acontecer, busque paz em mim. Por isso eu comecei perguntando como ter paz, né? Aqui, ó, como ter paz quando tudo está desabando ao nosso redor. E nós temos que prosseguir para o alvo que o Senhor estabeleceu para nós. Que alvo é esse? Você sabe? Sabe, né? Claro. Se você é um servo do Senhor, um filho do Deus vivo, você sabe que o seu alvo é aquela carreira que nos está proposta de chegarmos ao grande dia nas regiões celestiais. Então, se eu ficar abalada, se tudo isso fizer parte da minha vida aqui, que faz, mas se eu me voltar só para isso, focar-me somente nisso, as coisas vão perder o controle. Eu não vou ter condições de continuar nessa carreira. E eu quero continuar, eu quero chegar lá. Mas aí deixa eu voltar aqui no diagnóstico. Como eu fiquei apavorada e tal, depois me acalmei na presença do Senhor. Hoje, graças a Deus, eu estou mais calma, muito mais. Eu até esqueço que tenho córnea gutata. Eu não tenho, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é esse Deus protetor e como Ele cuida de nós. O Senhor colocou no meu coração que eu deveria procurar um outro especialista, mais uma pessoa, mais um médico, aliás, para que eu tivesse uma confirmação, alguma coisa assim. Eu comecei a ficar incomodada. E aí uma irmã lá em Alcântara, que teve no Vida Vitoriosa, eu falando, né, desse problema, e ela naquela semana foi num oftalmologista com o irmão dela, que já trata com esse médico há 20 anos, e ele estava prestes a ficar cego, e graças a Deus, 20 anos se passaram e ele está enxergando. E ela comentou sobre o meu caso, e ele disse: traz ela aqui. Aí marcou consulta e eu fui lá. Gente, eu fiquei assim tão aliviado, diante das coisas que ele falou. Ele disse: eu não estou dizendo que você não tem gutata, mas vamos ver com calma, vamos caminhar. Ele pegou meu exame lá naquele dia. Olha como é que Deus prepara tudo, gente. Por isso que nós temos que confiar. Naquele dia na clínica tinha um médico especialista em córnea. Não era o dia dele. Ele estava lá. Por quê? Porque eu ia estar lá. Então, eles se reuniram e começaram a estudar o caso e chegaram a uma conclusão. Ele veio para mim e disse: faz um outro exame. Eu gosto disso. Falei: faço, vou fazer. Já marquei. Ele: não faz onde você fez esse. Tá bom, não fiz, não vou fazer. Marquei, consegui numa outra clínica aqui em Niterói, porque o médico que eu fui foi no Rio. Segunda-feira vou fazer esse exame. E eu quero dizer para vocês, vem coisa nova por aí. Eu creio nesse Deus vivo. Vem coisa nova por aí, como vem para a sua vida também, meu irmão. Sabe por quê? Eu não sei exatamente o que você está vivendo. Talvez a sua luta não é na área da saúde, é em outra, é no lar, é com o filho, é no trabalho, enfim, é com o vizinho que está te perseguindo. Não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está contigo. Você sabe de uma coisa? Essas aflições, essas lutas, ela vem com um propósito na nossa vida. O inimigo pensa que ele vai nos destruir. Ele tá maluco.
Não vai não. Deus permite para mostrar para ele quem é você e quem sou eu. Quem somos? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. É isso que eu e você somos. Olha, Ele não mandou um qualquer para estar na cruz para nos resgatar do pecado, não. Ele mandou o seu único e perfeito Filho, por amor a você, por amor a mim. E aí, meus queridos, segunda-feira eu vou fazer esse exame e eu sei que tudo vai estar bem. E eu sei também que você vai ficar bem. Desde o momento que você comece a colocar no Senhor a sua confiança. Presta atenção, não olhe para as circunstâncias, porque nós somos tentados a olhar para as circunstâncias. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito apavorada com a ideia de ficar cega. Eu comecei a olhar para tudo aquilo e eu falei, meu Deus, como que vai ser a minha vida? E olha, aquilo veio como uma enxurrada na minha cabeça. E aí eu tive que dizer, ei, peraí. Quem controla a minha vida é o Senhor. Não são os meus pensamentos e nem essa voz que não é de Deus. E aí eu comecei a me levantar. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. E nós precisamos entender que Deus tem planos para nós. Deus tem planos para nós e nós entendemos que a vontade de Deus ela é soberana. Como diz a sua palavra, a vontade de Deus é o quê, meus irmãos? Boa, perfeita e Isso, boa, é boa. Agradável é uma coisa boa. Então nós temos que descansar no Senhor. Eu creio no meu milagre. Eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio num Deus que cuida de mim. E você também, eu creio que você crê. Eu creio que você crê. E aí, queridos, saindo desses 3 versículos, que nós vemos aqui um pai amoroso, um pai protetor, nós vamos para o versículo 4. Nós vamos ver aqui o 4. E o versículo 5 nós vamos ler, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Presta atenção aqui, Deus está no meio dela. E jamais, sabe o que é jamais? Vocês sabem? Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O salmista fala aqui da glória de Deus, de um lugar especial. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Queridos, nós somos essa cidade do Senhor. Sabe por quê? Falando aqui no aspecto espiritual, porque aqui também tinha um aspecto físico, mas espiritualmente falando, eu e você somos a morada do Altíssimo. Você concorda com isso? E aí, sendo essa morada, nós sabemos quem é esse Deus maravilhoso. Esse Deus que lá no versículo 2 e 3... acalmou, vamos dizer assim, a tempestade, porque com a ordem que o salmista deu, portanto não temeremos. Então nós sabemos que esse Deus, Ele é maravilhoso. E olha só, é lindo saber que fazemos parte dessa morada, pois Ele habita em nós. Eu e você somos a morada do Altíssimo. É prazeroso sermos o santuário do eterno Deus, sentir a alegria que só Ele tem para nos dar. E podemos senti-la independente do que estejamos vivendo, do que estejamos sofrendo, né? Sentindo. E aí, por isso podemos, nós vemos muitos irmãos que passam pela prova, passam pelas lutas, e você vai conversar com essa pessoa, ela abre a sua boca só para exaltar o nome do Senhor, para dizer que as coisas não estão fáceis, mas que Deus está com ela e que Deus vai estar sustentando, fortalecendo. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso, porque inclusive o Senhor diz aqui que Ele está no meio dela e jamais será abalado.
Deus está no meio dela. Aqui tem uma promessa, a gente vê uma promessa. É uma promessa de Deus de que estará sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até você chegar ao encontro do Senhor, ou até Ele vir, né? Ou até Ele vir. Então nós louvamos o Senhor por conta disso, porque Ele está conosco. Nós somos a sua morada. O Senhor habita no meio desta cidade, que jamais será abalada. Por quê? Porque quem está lá é o príncipe da paz, o Rei poderoso, o Senhor dos senhores. E ainda diz mais, que Ele nos ajudará todas as manhãs. O rei Josafá, de manhã, montou todo o seu exército e foram caminhando ao encontro do exército que vinham atacá-los. Quando eles chegaram do monte, que olharam, estavam todos mortos. Durante a noite, todos foram tocados pelo anjo. Então, nós sabemos que ao anoitecer, ainda que tudo esteja, isso pode ser um tempo, né? Ao anoitecer, ainda que tudo esteja negro, aquela nuvem fechada em cima de você, o dia seguinte, o sol da justiça vai brilhar sobre você. Eu creio nisso, meus irmãos. O sol da justiça. Porque a palavra de Deus diz que Ele, o Pai, trabalha até agora. Então Ele não dorme nem dormita o guarda de Israel. Oh, aleluia, Ele trabalha pela noite. E a palavra também diz que aos seus amados Ele dá, enquanto o quê? Enquanto eles dormem, enquanto nós dormimos, queridos, Deus está preparando um novo dia para você. Um novo dia, com tudo que vai acontecer. Ele pega lá, bom, vamos ver aqui o dia da Antônia. Bom, a Antônia vai acordar, vai fazer isso, vai fazer o café dos netos, mas vai aqui, vai ali, vai no banco e tal. E, vai acontecer um negócio. Gabriel, se prepara, porque tu tem que dar livramento, que a Antônia está meio desligada. Então, quando ela for atravessar a rua, vai com ela. Tá? Aí você já está com o dia todo pronto. E aí passou o dia, ai Senhor, eu não tinha programado nada, né? Mas não se preocupe, porque Deus programa tudo. E às vezes você programa e é desprogramado, porque tem que acontecer como Deus programou. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, a gente saber que servimos a esse Deus tremendo, né? Que cuida de nós em todo momento. É esse Deus presente o tempo todo na nossa vida. Esse Pai presente, bem presente. Bem presente. Amém? E aí nós vemos aqui, do versículo 6 ao 7, olha o que diz. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. Que poder tem essa voz? E a terra se dissolve. E eu aqui separei até aqui, para que a gente possa ver sobre a voz do Senhor. Olha que coisa tremenda. Salmo 29 diz assim, não vou ler todo ele, vou ler alguns. O versículo 3 diz, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. Versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Bom, nós já vimos aqui falar sobre o cedro, como o seu caule é grosso, né? Então a voz do Senhor racha aquilo ali. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar crias às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glórias, aleluia. Que Deus poderoso, que Deus é esse? Com essa voz tremenda, um comando que Ele dá, com o sopro da sua boca e tudo se destruirá. Então, queridos, por que vamos ficar com medo, né?
A nossa natureza adâmica nos atrapalha muito, mas vamos continuar com fé. Nós sabemos aqui que o salmista mostra o poder de Deus diante do inimigo, quando ele diz, né, no versículo 6, bramam nações, reinos se abalam. Que tremendo. E o versículo 7 diz assim, o Senhor dos exércitos está... Eu só ouvi a Vera falar. Que bom, Vera. O Senhor dos exércitos está com você. Não está com os outros, não? Tá, queridos, está sim. Vamos lá. O Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa âncora que não deixa o nosso barco ficar à deriva, porque Ele nos mantém preso no posto, ali no porto, aliás, né? No posto não, é no porto. Então nós podemos ver aí, queridos, que o Senhor dos exércitos está conosco. Temos aqui uma promessa do Senhor e vamos confiar. Vamos confiar. Aí o versículo 8 diz assim, vinde, olha que convite, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Olha, é como se ele estivesse dizendo para Josafá e Ezequias, ei, vem cá, vem ver, olha o que eu fiz, tudo isso aqui. Olha que tremendo. Não, você não precisou levantar um dedinho para fazer nada. Estão todos mortos. Aproveitem. Ele falou para Josafá, pega os despojos. E eles saíram de lá que nem podia carregar. O inimigo se levanta contra nós. Ele tenta impedir de nós sermos abençoados. Mas não adianta. Porque o Senhor, o nosso Deus abençoador, Ele nos abençoará. Mesmo você passando pelas provas, você vai receber da parte de Deus esse socorro, esse momento em que você precisa da ajuda dEle. Isso é tremendo, queridos. Aí no versículo 9 ele diz, põe termos à guerra até os confins do mundo, quebra laços, arcos, despedaça lança e queima carro de fogo. Isso tem um significado para nós. O Senhor fará qualquer coisa para que você vença. Ele está com você. E presta atenção que às vezes o vencer para você é perder, mas você está ganhando. Lá na frente você vai ver o que Deus preparou para você. Não pense que quando você de repente vê uma derrota e diz, Deus não está comigo, eu estou sozinho. Não, meu irmão, minha irmã. Isso é como um combustível para nós crescermos, nos fortalecermos e entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos prepara, Ele nos chama e Ele nos capacita. Mas para capacitar, você tem que ser treinado. É igual quando você vai na academia, os primeiros dias, os meses, você não aguenta. Você fica todo dolorido, não vou mais não, você quer desistir, dor nos quartos, nas cadeiras, em tudo que é lugar, na sala. E aí você não quer ir. Mas se você, persevera, lá na frente você vai ver como é que você está forte. Você encara as coisas de outra maneira. E nós precisamos nos fortalecer mais e mais no Senhor. Amém? Vinde contemplar as obras do Senhor. Você tem visto o que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem visto? Quando passa a tempestade que você olha para trás, você vê os benefícios, os efeitos? Eu tenho visto. Quando eu fiz a cirurgia do câncer que foi removido e que eu passei por todo aquele processo doloroso, né, pós-operatório, aquela coisa toda, quando aquilo passou, que eu comecei a fazer as radioterapia, tomar a medicação, e aí as coisas foram passando e que eu olhei para trás, eu vi, meu Deus, muito obrigada por tudo que eu passei, e o Senhor fez com que essa tempestade terminasse numa bonança. E tudo ficou bem. Claro que eu declaro a minha cura também.
Não sinto nada, mas eu tenho que obedecer a ordem dos médicos de fazer o tratamento. Eu faço tudo certinho, mas eu sei que eu já estou curada. Eu fui curada da diabetes, fui curada, e dos meus ossos também eu declaro. Estou fazendo tratamento, mas eu declaro a minha cura. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte, voltando aqui para o nosso versículo 10, que diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui nesse momento o Senhor estava falando, porque as nações se levantam, né? É como inimigo, mexendo, fazendo as coisas acontecer para deixar o povo de Deus apavorado. E aí o Senhor diz para as nações: ei, para com isso, te aquieta, porque eu sou o soberano. Nada vai acontecer se eu não permitir. Se eu não permitir. Mas aí o Senhor também diz para nós: aquietai-vos, aquietai-vos. E aí vamos concluir o que ele diz? Aquietai-vos e... que eu sou Deus. Ele diz para mim, ele diz para o pastor Renato, ele diz para o Jonatas, para a Ângela, para cada um que está passando por lutas. E às vezes você não está assim, não, nem tão atribulado, mas você precisa se aquietar. Há momentos que a gente precisa, mesmo quando tudo vai bem, a gente também precisa se aquietar na presença do Senhor, para ouvir a sua voz, ouvir novas instruções, não é, pastor Renato? A gente precisa ouvir novas instruções. Nós não temos que estar na presença do Senhor só no momento de aflições, não, amados. Eu entendo, querido, aqui, que o salmista, ao dar esse comando, não temeremos ainda que a terra se transtorne, né? Ele tinha uma intimidade com Deus, porque se ele não tivesse, ele não teria tanta segurança para fazer isso, não é verdade? Dizer que o Senhor é o meu refúgio, e depois de tudo isso ele deve ter chegado para o seu exército, ou para as pessoas que estavam ali com ele, porque ele estava numa guerra, eu acho. E se não guerra bélica, mas uma guerra de alguma coisa ali. Alguma coisa ruim estava acontecendo, para eles buscarem esse socorro do Senhor, né? Então, aquietai-vos, amados. Sabei que o Senhor é Deus. Você tem sido aquele filho grato? Hoje sendo o dia dos pais, né? Você tem sido aquele filho, pastor Renato hoje de manhã estava falando de coisas que você pode fazer, que é uma linguagem entre pai e filho, entre a família, que só os íntimos conhecem. Então a gente entende que eu, você, cada um tem a sua linguagem própria ao se aproximar do pai. Cada um fala de um jeito, um fala paizinho, o outro fala pai, o outro já vai mais... ou Pai Nosso que estás no céu, né? Uma coisa mais solene, né? Amadíssimo Deus, e Ele é mesmo. Mas cada um tem a sua intimidade para falar. E aí nós entendemos o seguinte, e vamos já assim estar concluindo, quando no versículo 11, eu concluo, porque no versículo 1, o versículo 7 e o versículo 11, eles falam... eles confirmam a mesma coisa. Versículo 7, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Aí ele vem no 7 e fala novamente que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 ele conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Sabe, queridos, eu rogo a Deus nesta noite, nós já vamos partindo para a conclusão, que eu não quero cansar vocês. Eu rogo a Deus que nesta noite as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Eu não sei como você está, eu já falei isso, né? Se há alguma turbulência dentro de você, porque às vezes a guerra, como eu falei, não é bélica, mas é uma guerra interior. Você está em conflito com você mesmo. E isso é uma guerra terrível quando você está conflitado. Ou se é uma guerra externa,
de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, com um filho que às vezes está envolvido com coisas erradas, envolvido com vícios, e isso está consumindo as suas forças. O que eu quero dizer para você, que o nosso Deus, o grande eu sou, quando ele disse isso para Moisés. Moisés diz: quem eu vou dizer que tu és? O grande eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. Eu sou a luz que brilha no teu caminho. Eu sou a tua liberdade. Eu sou aquele que te livrou do caminho do pecado. Eu sou aquele que te ajuda a te libertar da lei do pecado dentro de você. Eu sou aquele onde a minha mão está contigo. Eu sou aquele que te abençoo e com a minha destra fiel. Eu sou aquele que te guarda. Oh, aleluia, Senhor, o Deus de Jacó. Que Ele seja sempre o nosso refúgio. A ordem é não temer. Foi a ordem que o salmista deu. E a gente vê isso na palavra de Deus o tempo todo. Ele apenas repetiu o que ele aprendeu e ele sentiu. Porque o tempo todo o Senhor diz na sua palavra: não temas, não temas. Então, queridos, vamos exercitar a nossa fé. Isso exige fé. Isso exige fé. Vamos ficar de pé. Tem um louvor que a gente... Eu nem sei se vai dar para a gente cantar. Só está você? Ah, não, Juliana está aí também. Vem cá, vamos lá, vamos cantar aqui então. É um Deus, o Deus de detalhes. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. A gente vai tentar botar, é que não está dando, não está legal, mas vamos ver. Mas enquanto isso, queridos, você está diante desse Deus que é o seu protetor, que é o refúgio seu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cada detalhe Deus cuida de você. Aleluia. Tenho Deus que gosta de mim. Um milagre. Ele é esse Deus que opera o milagre na sua vida. Qual o milagre que você está precisando, meu irmão? Aleluia. Fechou para você. Veja o refrão. Deus está cuidando de mim. Deus cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Ele nos tira do natural e nos leva para o sobrenatural. Oh, aleluias, aleluias. Nós ficamos com o refrão, porque Deus está cuidando. Na verdade, a gente ia botar para cantar e você ouvir a mensagem. Mas Ele é esse Deus que cuida de nós. Aleluia.
Ele fez os céus, Ele fez as estrelas brilhar, Ele criou o mar, as águas, Ele pôs termo para que não inundasse a terra. Ele é esse Deus que preparou tudo para a sua vida. O que você está precisando nesta noite, meu amado, meu amado? Coloca a mão no seu coração. Você está diante desse grande eu sou. O nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Você sabe, Martinho Lutero, ele ficou preso num castelo forte. E ele criou esse hino, Castelo Forte. E ele diz o seguinte, que não existe castelo forte feito por mãos humanas. O nosso Deus, Ele é o nosso castelo forte. Amém? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque entendemos que o Senhor de fato é o nosso refúgio, é o nosso socorro, bem presente em todos os momentos, quando precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, quando pensamos que estamos afundando, que estamos num túnel onde não vemos o fim, e o Senhor, que é a luz, começa a brilhar, a mostrar um novo caminho. Meu Deus, nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã que aqui está. Se porventura, Senhor, estiverem passando pelas lutas, pelas dificuldades, meu Deus, venha ao encontro, Senhor. Paizinho querido, Tu és esse refúgio na vida deles. Tu és, Senhor, essa torre forte. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é o nosso Deus. Esse Pai amoroso. Obrigada, Senhor, porque nesse salmo nós vemos aqui o Deus protetor, o Deus presente e o Deus poderoso. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós podemos confiar. Pai, eu rogo a Ti, Senhor, vem de encontro à necessidade de cada um. Tu conheces cada coração, meu Deus, cada necessidade. Senhor, rompa, ó Deus, as cadeias, quebra as cadeias que estão impedindo, Senhor, da libertação, da transformação, da restauração, da salvação, Senhor, de cada um. Meu Deus, eu Te agradeço por esse momento. Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, que Tu estás operando, que o Senhor falará cada vez mais a cada coração, aos nossos corações. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento. Abençoa os Teus filhos, Senhor, os que estão nos assistindo neste momento pelas redes sociais. Abençoa a Tua igreja aqui presente. Pai, nós declaramos que teremos uma semana tremenda na Tua presença. Pai, nós declaramos que a comunhão que vamos ter aqui da festa da roça será uma bênção, uma vitória para os Teus filhos, e estaremos juntos em comunhão, e isso alegra o Teu coração. Obrigada por tudo, Pai, em o nome de Jesus. Amém, igreja?